Olá, muito bom dia para você que está aqui ligadinho na TV Mar, seja bem-vindo. Estamos começando mais um programa Bem Assim e hoje aqui no Bem Assim, pessoal, nós vamos trazer assuntos muito interessantes para você que está aí nos acompanhando. Olha, hoje nós vamos falar sobre a relação entre o uso indiscriminado de anabolizantes e o coração. Você sabia que pode acabar afetando a saúde do coração? Pois é, viu? Nós vamos falar sobre isso já aqui no estúdio. Também ainda hoje nós vamos falar sobre uma iniciativa muito bacana, que é um feirão de educação, emprego e empreendedorismo. Outra iniciativa também muito legal vai ser uma ação social que vai acontecer aqui em Maceió, que vai fazer uma troca. Uma cesta básica por uma massagem relaxante, olha só que coisa bacana. E também ainda hoje nós vamos trazer aqui para vocês a atração dessa semana do Teatro Deodoro É o Maior Barato. Muita coisa boa como sempre e é claro, eu conto com você, então não sai daí, porque o Bem Assim está começando agora. Programa Bem Assim. Oferecimento: Mercado das Artes 31. O melhor de Alagoas em um só lugar. Bom dia mais uma vez para você que está aqui ligadinho na TV Mar, você que nos acompanha, nos assiste pelo canal 525 da NET Claro, pelo portal gazetaweb.com ou ainda pelo nosso aplicativo da TV Mar. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigada pela companhia de cada um de vocês. E eu gosto de reforçar também, tá, que vocês conseguem nos acompanhar lá pelas principais plataformas digitais. Nós estamos no Instagram, no YouTube, no Facebook e no Twitter. Tá tudo aqui passando na sua tela. Corre lá para acompanhar a gente, porque nós estamos te esperando. Vamos lá começar o nosso dia, pessoal. Por aqui hoje, olha, quando o desejo é ganhar massa muscular e ter um corpo bem definido, muitos adeptos das atividades físicas recorrem a resultados rápidos, que podem ser proporcionados pelo uso inadequado de anabolizantes, que são hormônios sintéticos fabricados a partir do hormônio sexual masculino, a testosterona. Quem vai explicar mais um pouquinho para a gente sobre esse assunto especificamente e a relação dele com a saúde do coração, agora aqui no estúdio, é o cardiologista José da Silva Leitão. Muito bom dia mais uma vez, obrigada pela sua participação. Eu que agradeço a participação. Vamos lá falar então sobre essa relação. O que são, assim, vamos explicar melhor os anabolizantes? Como você falou muito bem, Mara, o uso de anabolizantes, os anabolizantes nada mais é do que um hormônio, digamos assim, sintético, normalmente derivados da testosterona e utilizados normalmente para o ganho de massa muscular. Claro que o uso de anabolizantes ele tem uma indicação formal, principalmente aqueles pacientes em tratamento de câncer, por exemplo, que tem uma perda e uma redução de massa muscular acentuada. Então, os anabolizantes ele tem uma indicação sim médica formal. O que nós temos observado é o uso indiscriminado, simplesmente para fins estéticos. Como a gente vinha conversando antes, no início, o Conselho Federal de Medicina proibiu a utilização desses anabolizantes para fins estéticos. Por quê? Porque os anabolizantes, sendo utilizados de uma forma errada, pode trazer sequelas graves ao indivíduo. Quais são, assim, os efeitos dos anabolizantes que eles chamam tanto a atenção das pessoas, principalmente de quem pratica aquela atividade física ali recorrente? Para pensar, de uma forma entre aspas natural, digamos assim, para o ganho de massa muscular, normalmente o atleta ele vai demorar em torno de 3 a 6 meses, digamos. E com o uso de anabolizantes, você pode ganhar até 5 quilos de massa magra em apenas um mês. Então, para um atleta de alta performance ou aquele indivíduo que quer um ganho de massa muscular muito rápido, ele acaba aderindo por conta, digamos assim, desse tratamento mais fácil. Até porque o uso de anabolizante por si só ele não causa apenas o ganho da massa muscular, melhora também o desempenho. Então, os atletas acabam utilizando por conta disso, porque eles acabam tendo um resultado bem mais rápido e bem mais efetivo com o uso desse tipo de medicação. Mas, claro, também traz efeitos colaterais importantes. É porque eu gostaria de perguntar, quais que são esses efeitos colaterais, doutor? Pode acontecer atrofia testicular, porque o organismo ele produz testosterona. A partir do momento que você faz uso dessa medicação, o organismo entende o seguinte: eu não vou produzir mais testosterona.
E aí, quando o atleta, ele suspende a medicação, o organismo deixa de produzir testosterona, levando até mesmo a atrofia do testículo, levando a impotência sexual, a zoospermia, ou seja, a não produção de espermatozoide. Além disso, pode trazer sequelas graves ao fígado, levando inclusive ao câncer hepático. Então, todo cuidado é pouco. Falando a respeito do coração, aumenta o risco de infarto, porque quando a gente faz uso de anabolizante, aumenta o risco também cardiovascular no sentido da formação das placas de gordura. Normalmente esses pacientes acabam evoluindo com dislipidemia, com aumento do colesterol ruim. E uma doença também relacionada é a miocardiopatia hipertrófica, o aumento da massa muscular do coração por conta desse tipo de medicação. E aí, doutor, então o que é que se faz, né? Realmente só utilizar se houver essa indicação médica? Exatamente. O uso de anabolizantes tem que ser prescrito por um médico. E o que mais me preocupa é porque, infelizmente, muitos médicos estão prescrevendo para fins estéticos. E isso é gravíssimo, ou seja, infelizmente, de uma forma, entre aspas, legalizada, as pessoas têm acesso a esse tipo de medicação sem saber, muitas vezes, do que ela pode acarretar, como a gente falou. O grave problema em relação ao coração é a miocardiopatia hipertrófica, que aumenta o risco da morte súbita por arritmia maligna. Nas mulheres, também pode acontecer algum efeito colateral? Com certeza, a masculinização da mulher, normalmente o que a gente observa, principalmente o aumento do trapézio, porque no trapézio é uma musculatura que tem, digamos assim, muitos receptores para testosterona. Então, um ganho de massa muscular muito rápido, ocorre essa masculinização e normalmente ela fica com um corpo desproporcional. E além disso, com essa masculinização, com o aumento de testosterona, pode levar a sequelas graves. Da mesma forma que o homem, eu posso ter uma atrofia dos órgãos genitais femininos. Pode levar também à infertilidade, dentre outros problemas. Doutor, né, quando a gente fala especificamente do coração, quem fizer esse uso com indicação médica, é interessante também sempre ser acompanhado por um cardiologista? Com certeza, porque o que acontece? O nosso coração ele é um músculo. Então, se eu dou uma medicação que aumenta a musculatura, eu preciso fazer um acompanhamento com o profissional e um acompanhamento contínuo. Por exemplo, quando eu vou para a academia, eu tenho um ganho de massa muscular por hipertrofia. Só que essa hipertrofia não é pelo aumento do número de células do músculo, é por fibrose. Quando a gente tem um aumento do coração, também é por fibrose. Só que fibrose é tecido morto. E tecido morto no coração é a mesma coisa dizer que ele vai ter uma arritmia maligna. Então, o risco desse paciente evoluir com morte súbita, até mesmo por infarto, é muito alto. A gente está vendo muitos relatos, né, do uso desses anabolizantes, principalmente ali na pré-adolescência. É um risco, doutor? Com certeza, porque você pode atrapalhar o desenvolvimento hormonal e o desenvolvimento desse adolescente. É como se você estivesse antecipando, envelhecendo o corpo antes do tempo. Todo cuidado é pouco. E reforçando, procure um profissional que entenda realmente, um profissional que esteja capacitado. E, infelizmente, o que a gente tem observado são profissionais, não só médicos, até nutricionistas, educadores físicos, indicando e prescrevendo para os seus pacientes, para os esportistas, digamos assim. Vamos reforçar, então, por favor, os riscos, né, de você fazer o uso desse tipo, né, de produto de forma totalmente indiscriminada. Como a gente falou, vários problemas que podem trazer para o coração, como a miocardiopatia hipertrófica, que aumenta o risco de morte súbita, infarto em paciente jovem, que a gente sabe que é muito grave, e dentre as outras causas, como o AVC, o acidente vascular cerebral, o câncer hepático, além disso, a cirrose, ou seja, a insuficiência hepática pelo uso indiscriminado dessa medicação, a atrofia testicular, infelizmente acontece dos pacientes, mesmo pacientes jovens, evoluírem com esse tipo de patologia e até mesmo esse paciente pode se tornar infértil por conta da atrofia do testículo. A gente tem relatos de pessoas que infelizmente vieram a passar mal em academias, né? E aí eu aproveito até para perguntar, isso foi um caso que aconteceu em Arapiraca, aqui no interior do estado, de uma pessoa que falava, né, sobre essa questão do uso de anabolizantes. Ele falava isso nas próprias redes sociais dele. E aí o que fazer, doutor? Se eu perceber que uma pessoa está ali fazendo exercício e ela está assim passando mal? Na grande maioria dos casos, a morte, principalmente nos pacientes jovens, é pela miocardiopatia hipertrófica. Então, caso você sinta aumento da frequência do coração, o coração começou a disparar do nada, ou durante a atividade física, dor no peito, uma dor que irradia para a região da mandíbula, ou para os braços, ou para as costas, sudorese, cansaço, aquele cansaço que não passa, mesmo em repouso,
e aquela pele pegajosa, aquele suor frio. São sinais de baixo débito cardíaco, são sinais que o coração não está funcionando de uma forma adequada. Caso tenha algum desses sintomas, ou até mesmo desmaio, a síncope, caso apresente algum desses sintomas, chamar um profissional, ou que nós chamamos de bombeiro civil, ou algum educador físico que também tem esse tipo de treinamento, para já iniciar as manobras de reanimação ou até mesmo entrar em contato com o pessoal do SAMU para que recebam um atendimento adequado. Muito bem, doutor. Muito obrigada pela sua participação, por esses esclarecimentos. Sempre muito bom ter o doutor José Leitão aqui junto com a gente, trazendo essas informações de uma maneira muito clara, muito objetiva, para que você possa sempre entender e ficar atento. Contatos, redes sociais, eu acho que é sempre bom a gente compartilhar. Né? Eu atendo no Hospital do Coração de Alagoas, normalmente às segundas ou quartas-feiras, e o meu Instagram, Dr. José Leitão. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, pode perguntar que a gente vai responder. Muito obrigada mais uma vez pela sua participação, sempre aqui junto com a gente. Bom dia, viu? Eu que agradeço. E olha só, você que está aqui ligadinho com a gente, primeiro fique atento, tá? Muito importante você ter um acompanhamento médico nesses casos. Em segundo lugar, não sai daí, porque tem muita coisa ainda para rolar hoje aqui no programa e daqui a pouco eu estou de volta.